pedindo uma bênção para o Senhor. Eu vou resumir para andar logo, tá, irmãos? A Heloísa, ela estava no jovem aprendiz, né? Começou ela de menor. E ela falou: mãe, vai ser 2 anos, vai encerrar agora em maio. E ela já estava apavorada, que desde que ela começou a trabalhar com o jovem aprendiz, ela nunca mais parou, né? E ela falou: mãe, não se preocupa não, que Deus vai te dar vitória antes de maio, porque ia vencer agora em maio. Irmãos, naquela campanha, as nações de David, profeta, eu apresentei ela para o Senhor, para Deus abrir as portas do trabalho. Irmãos, 2 semanas, já vai fazer quase um mês que ela já está trabalhando. A gerente ali da Caixa da Getúlio Vargas indicou ela, no meio de tantas que estavam ali, indicou ela para trabalhar naquela caixa ali de shopping center, da Caixa Econômica. Já deram o uniforme para ela, para o regular do Senhor, já começou a trabalhar e já está registrada, como que a gente fala, fixa, né? Sem ser jovem aprendiz, para a glória do Senhor, irmãos. Olha, uma coisa eu falo para a igreja: Deus, ele não opera só na multidão, não, irmãos. Tem pessoas que acham que Deus opera só em multidões, irmãos. Mas Deus não as pessoas ligando na maçonaria, que Deus ele opera a mesma coisa, irmãos. Aleluia. Mas tem muitas pessoas que acham que Deus opera só quando a igreja está cheia. Se Deus quiser operar em meio de 2 pessoas, Deus opera, irmãos. Para a honra e glória do Senhor, Deus fez esse grande milagre. Ela está feliz, está alegre. Que bênção. Derrota do capeta, porque o capeta é derrotado. Nós temos que cantar vitória, irmãos. Glória! Recebe vitória, muita, recebe bênção pelo quanto que Deus faz. Porque Deus, ele ainda não é Deus do passado, presente e futuro eternamente. Ele opera ainda, igreja. Ele opera. Mas porque não está crendo mais nos milagres e no poder do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Oh, glória a Deus, o Senhor está neste lugar, né? A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo está em nosso meio. Oh, Espírito Santo de Deus. Glorificado, exaltado, meu nome, Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, os irmãos, amém? Amém, Vamos adorar o Jesus. Senhor Glória a com Deus. louvor. Deus abençoe essa oportunidade, vamos adorar Ele, amém? Glória a Deus. Aleluia, você sabe, você pode me ajudar, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Geni vai louvar o Senhor. Oh, maravilha, Deus, aleluia. Graças te damos. Os irmãos capazes do Senhor, amém? Amém. O Senhor para as irmãs que chegou ali agora, né, irmãos? Amém. Para os irmãos. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor fala assim para nós não rejeitar, né, irmão? A oportunidade da parte que vem Deus. Porque sempre eu falo assim, quando a gente está lá, é Jesus, né? Aí Jesus fala assim, vou mandar meu anjo lá para poder repreender aquela dor, aquela agonia. Então nós temos sempre que falar assim para Jesus, né, irmão? Nem que a irmã não quer louvar, porque eu louvo para Deus, não, porque eu não sou cantora. Mas quando eu tenho a oportunidade, eu falo, graças a Deus, eu posso falar obrigado para o meu paizinho. Glória a Deus. Meu paizinho está esperando uma palavrinha nossa, né? Então, por isso que eu venho na frente, irmão, não é para me aparecer, é para glorificar aquele que morreu na cruz. Espírito Santo, enche a minha vida, enche-me do seu poder, por ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito Santo, enche a minha vida, enche-me do seu poder, por ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Palmas que louvam o Senhor. Cadê? Glória! Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Glória a Deus, e te adorar. Glória a Deus, aleluia.
fez. Já desde já deixo e agradeço por essa oportunidade, né, irmão? Fala com a tua serva, fala com o teu servo, fala com a minha vida. Meu Deus, nós precisamos, meu Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Orienta, fala, meu Deus, repreende nesta noite, porque eu creio no Deus vivo, no poder do teu sangue, na tua graça, meu Deus, e na tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs, pode se assentar em nome ao Senhor nosso Deus, com as palmas bem fortes e bem alegres. As palmas são para o Senhor. Glória a Deus. Nós lemos o trecho da palavra de Deus dessa passagem que está aqui no livro de Josué, no qual nós, aleluia, acompanhando as escrituras, nós chegamos até aqui, vindo dos livros que o Paulo escrevia a Moisés, nos qual conta a história da redenção, ou seja, da retirada do povo lá do Egito, da escravidão do Egito, a condução deles por meio do deserto, até que eles chegavam ali àquela terra, qual o Senhor havia prometido nos dar por herança. Moisés agora aqui então já havia sido recolhido, não era mais vivo sobre a face da terra, e o poder, ou seja, a liderança estava sobre a vida de Josué. A Bíblia nos conta, nos fala já no princípio deste livro, de qual forma o Senhor vinha falando já com Josué de forma tremenda, incentivando, colocando sobre ele a força, a graça, dizendo que com ele estava, para que por meio de sua liderança, aquele povo adentrasse a terra qual fora prometido, que o Senhor daria àquele povo por herança, aleluia. Desta forma e desta maneira, aquele povo adentrou por aquela terra, na liderança, aleluia, de Josué. Aqui nesse trecho a Bíblia já nos fala anteriormente, dizendo que já havia caído diante daquele povo a cidade, aleluia, de Jericó. Já haviam eles passado por meio de um grande rio chamado Rio Jordão, e também passaram, aleluia, de pés a seco, aleluia. Chegaram diante também de uma cidade que se chamava Ai. Havia ali, glória a Deus, muitas e numerosas pessoas que também, aleluia, foram, aleluia, derrubadas esta barreira pelo poder, aleluia, de Deus. E a Bíblia nos conta que desta forma os reis que estavam ali adiante começaram a temer. E nós lemos um trecho aqui da palavra que vinha de certos homens, que era de uma cidade que se chamava Gibeão. Esta cidade, ela ficou atenta àquilo que acontecia ali à sua volta, tinha ouvidos para ouvir, e já estava entendendo o que estava acontecendo sobre aquele povo que tinha a palavra, que tinha a promessa, e que tinha, aleluia, o plano de Deus. O qual de qual forma já vinha com mão poderosa, com braço estendido e força de poder, saindo da escravidão do maior império que tinha naquela época, que era o Império Egípcio. Haviam passado pelo Mar Vermelho, haviam passado já pelo Rio Jordão, já haviam jogado por terra as muralhas, aleluia, de Jericó. A cidade agora era mais fortalecida, aleluia, militarmente conhecida naquela época. Eles já haviam visto que tinha algo diferente com aquele povo. Irmão, irmã, nesta noite, o importante muitas vezes, aleluia, não é o que você é, não é onde você está, não é de que forma você está. Uma coisa é importante para o ser humano que está sobre a face desta terra: é poder ouvir, é poder identificar, é poder olhar quem é que onde Deus está operando, com quem, de que forma que Deus age, que povo que Deus está, de que forma que Deus age, como que Ele abre, como que Ele trabalha, aleluia. E é dessa forma que já haviam percebido, eles perceberam algo diferente naquele povo. Eita, O povo não era tão numeroso, e como ele conseguia vencer tão grandes barreiras? oh, glória. Era algo diferente. E os Aleluia. gibeonitas eram inteligentes, perceberam aquilo. Eles traçaram uma estratégia para que de alguma forma eles também não viessem ser aniquilados
pelo poder de Deus. Ele estava em oposição, irmãos, à palavra de Deus. E eles ouviram a promessa pela qual o Senhor tinha falado a Moisés. A Bíblia não fala de que forma, mas eles sabiam o que Deus tinha prometido a Moisés, que era para dominar aquela terra e para limpar todos os que estivessem na oposição do povo eleito. Eles estavam em oposição. Meu Deus. E a maneira que eles perceberam isso, eles também decidiram traçar uma estratégia para sair de inimigos, de opositores, para aliados. Aleluia! Para se colocar junto, para estar no meio, aleluia, do agir de Deus, não contra, não sendo adversário, não sendo opositor, não estando no caminho da destruição, mas estar aliado à vontade e à palavra de Deus e suas promessas. O gibeonita podia não estar lá no meio, mas eles tinham ouvidos para ouvir. E é isso que decide muitas vezes a nossa vida, nosso diante de Deus e diante da vida, e diante das oposições e diante das adversidades que temos. É nós sabermos ouvir, é nós sabermos entender a palavra, é nós sabermos entender as promessas, saber nossa situação, saber, aleluia, de que forma que nós temos que agir para estar lado a lado e não contrário à vontade, aleluia, de Deus. E a maneira que eles expressaram, eles não estão, eles colocaram roupas velhas, roupas sujas, colocaram sapatos velhos, pegaram pães, aleluia, já antigos, colorados, colocaram nas suas bolsas, e eles foram então até ali o povo que estava, onde estava acampado o povo de Israel, e adentraram e pediram para falar com o líder, e disseram: olha, nós viemos de uma terra muito distante, e nós ouvimos falar, aleluia, do poder de Deus e daquilo que o Senhor tem feito, e nós não queremos estar na oposição, nós queremos estar com vocês, aleluia. E assim, irmãos, eles colocaram-se dentro do povo, só que claro, eles estavam mentindo, eles estavam bem pertinho do povo, aleluia. Aconteceu que aqueles povos ali descobriram, aleluia, aquela astúcia que nós estava sendo ali usando, e a Bíblia nos fala então que Josué chamou-lhes, aleluia, ali a sua presença e disse: por que vocês estão mentindo? Vocês moram aqui perto, na verdade, estão dizendo que vem de longe. Por quê? Porque aquilo que nós lemos aqui, irmão, juntamente com vocês agora há pouco, para que eles, aleluia, perceberam que eles estavam na oposição, e foi a maneira que, oh, aleluia, eles entenderam que eles pudessem chegar, aleluia, diante daquele povo sem que fossem mortos. Eu não sei se foi a forma certa, eu não sei se foi a forma correta, aleluia, mas foi a maneira que eles acharam, e desta forma eles se colocaram com humildade diante da presença de Deus. O que eu não quero, aleluia, é ser inimigo, o que eu não quero é estar na frente, o que eu não quero é ser opositor da mão bendita e poderosa que está agindo, aleluia, sobre a face dessa terra. Eu vou me aliar, vou me humilhar, vou me colocar, aleluia, vou procurar saber a forma correta e vou fazer a vontade desse meu Deus. Josué olha para aquele povo e aprende que no coração de Deus havia compaixão para com eles, e a Bíblia nos fala que eles acham uma missão para que eles colocassem ali no meio do povo, que eles fossem agora ser cortador de lenha e puxador de água para dentro do arraial, mas eles estavam ali trabalhando junto e aliados com o povo. Gibeão era uma cidade grande, já havia caído Ai, já havia caído Jericó. Acontece que outros reis que não tiveram o mesmo pensamento e a mesma umidade do gibeonita, aleluia, povo que estavam habitando também sobre a terra, no qual, aleluia, havia a promessa, como nós já dissemos, que Deus exterminaria todos os quais estavam ali, para que a terra fosse do povo prometido. Esses não creram, esses decidiram se aliar. 5 reis, vamos agora então nos unir contra esse povo que está se levantando aí, e vamos fazer o seguinte: primeiro nós vamos e vamos destruir Gibeão, porque eles deixaram a nós e se uniram a favor desse povo que subiu do Egito. E a Bíblia nos conta então que os gibeonitas, sabendo
que agora, no dia 5, contra eles vão tramar aqueles que estavam perto, eles vão então buscar o socorro divino, eles vão atrás, então, de Josué. E a Bíblia fala que os gibeonitas chegando ali, olha, nós viemos, dizendo com minhas palavras, nós viemos, nós se aliamos a vocês, agora nós somos teus amigos. Acontece que é o seguinte, essa terra aqui é habitada não é só por nós, é por mais gente. Tem gente aí agora também, aleluia, além de inimigo de vocês, também é nosso inimigo, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia nos fala que Josué, tomando ali então as circunstâncias das suas mãos, foi e buscou o Senhor. E a Bíblia nos fala que o Senhor falou então, a vida de Josué pode ir, pode pelejar, que esses reis estão nas tuas mãos, aleluia, porque agora eu vou lutar por este povo e eu luto por vocês também. Essa importância, meu irmão, aleluia, de estar, aleluia, aliado àquele, glória a Deus, aleluia, que pode nos dar e nos trazer a vitória. Você pode estar alinhado, aleluia, neste mundo a muitas coisas e a muitos costumes e as muitas vontades que podem aparecer, aleluia, sobre a nossa sociedade, sobre a face desta terra. Mas uma coisa eu digo, ainda que pareça que se levante muita gente, ainda que se pareça que tenha tantos inimigos, ainda que pareça, aleluia, que muitas vezes são 5 contra 1, é melhor estar aliado, aleluia, à vontade de Deus, à vontade do Senhor, porque a promessa, meu irmão, é que a terra vai ser limpa. Aqueles que não andam segundo a vontade e não estão aliados, aleluia, à vontade de Deus. Eita, Senhor, E a Bíblia nos conta, glória a Deus, que levantando-se então, Josué, ele se levantou, aleluia, pela força e também pela graça de Deus, e foi, aleluia, a peleja contra a vida daqueles 5 reis que haveram se levantado contra Gibeão, e eles foram até a cidade então de Gibeonita, e a Bíblia nos conta que grande, aleluia, muito grande foi aquela peleja, porque, aleluia, era muito povo, era 5 reinos contra, aleluia, ali os israelitas. E a Bíblia também nos conta que, aleluia, você pode ler, está escrito que a Bíblia fala que chuva de pedra caiu sobre aquele exército, aleluia, e mesmo assim não terminava, a força de Deus estava, aleluia, com aquele povo, e não se cansavam e pelejavam. Mas acontece que o dia já estava decaindo, a tarde, aleluia, já estava chegando, Josué olhando e estava imbuído, aleluia, com o Espírito Santo, imbuído, aleluia, com a vontade, com a graça de Deus, aleluia, e sabendo que o dia ia se terminar, antes, aleluia, que terminasse a peleja, ele olha para o céu e fala para o sol detente sobre Gibeão, aleluia. A Bíblia nos conta que o sol se deteve, aleluia, o sol se deteve sobre aquela cidade, o tempo parou, o dia não terminava, a espada de Josué corria e descia sobre, aleluia, os seus inimigos, e o tempo, irmão, não passava, agindo Deus, quem impedirá? É o lado que você tem que escolher. Você não tem que pelejar com todas as suas forças, você tem que pelejar com a força de Deus, você tem que pelejar com a vontade, você tem que pelejar do lado certo, você tem que estar na vontade, você tem que estar no plano, você tem que estar imbuído, irmão, da vontade de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eita, Deus. Durante toda aquela tarde, a Bíblia nos conta que aquele exército pelejou, e aquele exército foi desbaratado diante do povo, aleluia, que estava liderado por Deus. Nos fala também ainda que o dia não terminava, as forças do exército não acabavam. A Bíblia nos fala que depois de desbaratado aqueles quais, aleluia, haviam se levantado contra o Gibeonita, havia ainda mais 10 reinos que estavam, aleluia, também em levante, em oposição contra Israel. Josué olhou, é hoje o dia da vitória, o dia não acaba, as forças não acabam, a espada não desafia. Agora nós vamos terminar com o nosso inimigo. A Bíblia nos conta que ainda mais 7 reinos caíram diante da espada ungida, aleluia, dos poderes de Deus e do exército que estava, aleluia, com a tua força e a graça
tudo isso começou pela misericórdia. Eita glória. A misericórdia que Deus teve com o povo gibeonita, porque souberam, aleluia, identificar, souberam olhar, souberam ver, aleluia, quem é que estava com o povo de Israel. Aleluia. Eles haviam acabado de passar ali por Jericó. Jericó estava no pó, Jericó estava destruída, a cidade que foi reconstruída, ainda que contra a vontade de Deus, segundo a palavra nos fala sobre o próprio profeta ou o líder Josué, que Paulo disse que aquele que edificasse aquela cidade, seu filho primeiro morreria na edificação, e quando colocasse a porta, seu outro filho também morreria. A Bíblia nos conta lá em 1 Reis 16 que essa profecia se cumpriu, mas essa cidade ainda foi reerguida. E nós conta, irmãos, aleluia, muitos séculos depois daquilo que aconteceu, quando o sol parou para que o povo de Deus, aleluia, viesse a ter essa vitória. Muitos séculos depois, outro sol estava sobre, nesse momento, aleluia, naquele momento, sobre a face da terra, mas dessa vez não era o astro, aleluia, que está no céu. A Bíblia nos conta, aleluia, em Malaquias, que o sol da justiça viria, aleluia, ainda, aleluia, sobre a face dessa terra. E este sol nós conhecemos por outro nome. A gente conhece, aleluia, pelo Filho, pelo primeiro, pelo Alfa, pelo Ômega. A gente conhece esse sol, o sol da justiça, aquele que brilhou sobre a minha vida, sobre a tua vida, aquele que está aqui a luz, aleluia, do mundo, aleluia, o primeiro, o último, o Filho grande, o poderoso, o Senhor Jesus, o nosso Deus e Deus vivo, que é o verdadeiro sol da graça, que brilha, aleluia, sobre todas as trevas e nos traz, aleluia, glória a Deus, a verdade do céu e a verdade do reino, e caminhando sobre a face dessa terra, ele trouxe, irmão, aleluia, luz para aqueles também, aleluia, glória a Deus, que estão cegos, e ele foi a direção, e ele é a direção para aquele, aleluia, glória a Deus, que igual, também como o julianita, também tem condições de olhar e de ver aonde Deus, aleluia, está operando, e de que forma, aleluia, está a minha vida. Nesta noite eu quero dizer que aqueles quantos, aleluia, também como o julianita, conseguem olhar e identificar, conseguem perceber a sua posição diante da vontade de Deus, porque a vontade de Deus está em Cristo, a vontade de Deus está em sua palavra, a vontade de Deus está, aleluia, na igreja, no poder de Deus, na misericórdia, no poder do teu sangue. A vontade de Deus está em nós, aleluia, aceitarmos. Glorificado é teu nome, Jesus. E tinha gente que estava que nem Juliano, muito pior que Juliano. A Bíblia nos fala lá no capítulo 10 de Marcos, que havia um homem que estava sentado à beira do caminho. Não estava nem no caminho, estava à beira do caminho, perto também da cidade. Por isso eu me lembro sempre, quando eu leio essa passagem, ele estava próximo à cidade de Jericó. Jericó agora era outra cidade reedificada, mas era ainda também agora uma cidade muito importante, um centro comercial. E a Bíblia fala que aquele homem cego, quando nós conhecemos por Bartimeu, estava ali sentado na beira daquele caminho, que era uma cidade agora grande, muito movimentada, e então um lugar onde era propício para que se pedisse esmola. A Bíblia não fala muito desse homem, a Bíblia só disse que ele se chamava Bartimeu, mas não é o nome dele. Bartimeu é filho de Timeu, que nem Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Bartimeu não tinha nome, ele usava o nome do pai. Então, meus irmãos, que situação muitas vezes, glória a Deus, uma pessoa está à beira do caminho, mendigando, cego, também sem nome, vivendo no vulto do que foi a sua família passada. Quanta gente, irmão, aleluia, que vive do que foi passado. Quanta gente que vive à sombra, muitas vezes, daquilo que lhe sobrou, glória a Deus, de sua família, sobrou, muitas vezes por causa, aleluia, do que foi o seu pai, do que foi a sua mãe. Hoje já não tem mais nem mesmo como, muitas vezes, sobreviver, ou andar segundo a sua própria luz, anda segundo a luz dos outros, segundo a luz daquilo que foram, daquilo que fizeram, aleluia, não tem mais condição de ser por ele mesmo,
pediu, irmão, para ser cego, ele não fez nada para ser cego, mas ele nasceu daquela forma. E a situação da vida dele levou ele para estar à beira do caminho, tendo apenas como que ali mesmo sustenta uma capa para que ele protegesse, e a esmola, ou seja, a vergonha, a humilhação de ter que mendigar para o seu sustento. Glória a Deus. Mas eu olho para a vida desse homem agora e eu começo a comparar também com a vida daquele gibeonita que estava numa situação de oposição. E esse agora também está numa situação não só de oposição, mas numa situação de miséria, de tristeza, de dor. Ele está à beira do caminho numa situação de mendicância. Um homem que é cego. Cego, o cego não vê, mas para a glória de Deus, irmão, não temos muitas vezes é que ver, nós temos que andar pela fé. A nossa vida, aleluia, não é marcada por aquilo que a gente vê. Muitas vezes o que a gente tem que fazer é entender, e para entender muitas vezes não precisa ver, a gente precisa ouvir, e ouvir, aleluia, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não entra pelos olhos, ela não entra pelo corpo, ela entra pelo ouvido, ela entra mais dentro do teu coração, e no teu coração você vai decidir se você quer ou não acreditar, aleluia, que existe um Deus do céu, e que está com a mão estendida para a vida daquele, aleluia, que está, ainda que está fora do caminho, ainda que não tenha, aleluia, uma direção na vida, ainda que não tenha o medo e sustento, ainda que não tenha dignidade, ainda que não tenha uma família para que possa estender a mão, ainda que seja uma pessoa abandonada, desesperada, aflita, mas ele tem ouvido, aleluia, para ouvir, e esta palavra não está apenas aqui como no operador Marco, não, ela está, aleluia, em todos os cantos, aleluia, deste mundo, pelos rádios, pela internet, ela está, irmão, espalhada há 2000 anos pregando que Deus estendeu a mão para a humanidade e que quer salvar, quer tirar da miséria, quer tirar das trevas, quer tirar da humilhação, aleluia. Glória a Deus. É isso que aquele homem viu sentado na beira do caminho, ele estava ali pedindo a esmola, mas de repente ele começa a ouvir um barulhão de uma multidão, e é barulhão, eu não sei na Bíblia não conta, mas eu imagino que aquele barulhão vinha louvando, aquele barulhão vinha orando, aquele barulhão vinha cantando, vinha dizendo que Jesus é Deus, que o Senhor pode, que Deus é vivo, que está presente agora sobre a face da terra, aleluia, ele está indo no caminho de volta. Está vindo pro meu lado, está vendo esse barulhão não te deixa, esse barulhão não te abandona, ele me alcançou um dia lá, onde eu estava, ele alcançou a tua vida, alcançou a vida daquele povo, você também clama por ele, eu creio, no poder desse Deus bendito, de visitar com esse barulho, o coração daquele que você busca, daquele que você clama, vai buscar. Aleluia. Glória a Deus. E mesmo cego, sem ver, ele entendeu. Glorificado é teu Com nome, certeza já tinha ouvido falar, já tinha ouvido dizer, aleluia, esse Jesus. da glória da Ele, porque ele fala, porque ele pulou, irmão, daquela capa, abandonou aquela situação. Não tem capa que te segura quando você abre o teu coração, aleluia, para ouvir, aleluia, o barulhão de Jesus. O barulhão de Jesus, ele toca na tua vida, ele traz, aleluia, esperança. É um crente gritando, é um crente clamando, é um crente contando testemunho, falando que esse Deus opera, falando que esse Deus é maravilhoso. Eu me lembro lá pelas madrugadas, nos meus vídeos, quando eu converti, eu ouvi lá a rádio ainda na última madrugada, quando eu estava no meu trabalho, e só tinha testemunho, 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 testemunho. Eu falei, meu Deus, será que eu estou perdendo? Será que eu não estou vendo? Aleluia, quem é que está no meio desse povo que conta a bênção, que conta testemunho, que fala de milagre, que fala, aleluia, de libertação. E da mesma forma, aquele cego, ele percebeu que agora era a oportunidade que ele tinha para ver de novo a sua volta, ou seja, ter uma oportunidade de sair daquela capa de miséria, de vergonha, de humilhação, entrar naquele caminho normal da vida, aleluia. Jesus no caminho começou a clamar, Jesus, filho de Davi. Por isso que eu digo, ele já sabia, ele conhecia, porque ele chamou de filho de Davi. Ele sabia que era rei, ele sabia que tinha poder, ele sabia que podia, ele sabia que tinha milagre, ele sabia que tinha graça. É isso que nós temos muitas vezes, irmão, que ter, aleluia. Muitas vezes nós já sabemos quem é Jesus, nós sabemos por fama, mas nós temos que se postar muitas vezes e nos colocar diante dele
Deus que largar a capa. Glória a Deus. Aquela capa que traz conforto, que muitas vezes é capaz de esconder a humilhação, que é muitas vezes capaz de trazer ainda uma certa esperança da mendicância. Mas a mendicância não é lugar para ser humano. O lugar do ser humano é se esforçando para se colocar no caminho. O lugar do ser humano é se colocando diante daquele Deus. Porque uma coisa eu creio, não, aleluia, no poder e na graça de Deus, na misericórdia, na misericórdia. É isso que ele creu, é isso que a palavra fechou o coração dele, aquele barulho despertou, porque ele buscou, tirou a capa, se lançou naquele caminho e começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Você lembra que nós falamos agora que Deus, pela misericórdia do Julianita, ele parou o sol para a vida de Josué, mas nesse momento, pela misericórdia que ele estava tendo da vida daquele que estava naquela situação de miséria, o sol da justiça parou naquele caminho, meu irmão, aleluia, para tentar, aleluia, a vida daquele que estava naquela situação de miséria. E a Bíblia nos conta que ele disse: chegou na presença. É isso, meu irmão, que trata nessa vida, é chegar na presença, é conquistar a presença, aleluia. E a presença não vem por merecimento, a presença não vem por quem você é, a presença não vem pelo teu RG, pelo teu CPF, pela tua carteira profissional. A misericórdia que traz a vida, é a misericórdia que traz, meu irmão, a presença de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Glorificado é teu nome, Jesus. Agora chegou na presença. Toda honra, toda glória dará a ti, E meu quando o crente Deus. chega na presença, ou quando o ser humano chega na presença, aí, irmãos, você pode ouvir aquilo que Jesus falou para aquele homem: o que queres que eu te faça? Aleluia. Inteligente, porque ele podia pedir uma capa nova, ou quem sabe ele podia pedir uma pensão, uma aposentadoria, quem sabe ele podia pedir consolação, conforto. Mas, irmão, aleluia, é aquilo que resolve a nossa vida, é aquilo que nos abre oportunidade, Glória a aquilo que Deus. restaura a nossa vida de dignidade. É Jesus. Não adianta você ganhar Bolsa Família, ganhar o que for, o prêmio, isso não interessa. O que restaura a vida do homem, muitas vezes, é ter a cabeça erguida, ter dignidade, ter seu meio de sustento, seu trabalho, ter a sua casa para morar, a sua dignidade, sua vida, aleluia, com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele era mendigo, mas ele era mendigo por imposição. Ele não estava ali por vontade própria, ele estava imposto. Por isso que ele pediu mão, ele pediu aquilo que ia restaurar a vida dele, ia trazer ele de volta, aleluia, para o caminho, de volta, aleluia, para a vida normal. Ele pediu: eu quero ver. Glória. Porque vendo eu posso trabalhar, vendo eu posso fazer aquilo que eu quero, vendo eu posso andar, vendo eu posso ter vida de novo, eu posso ter dignidade. Meu Deus. Aleluia. Até quando a gente está na presença, a gente tem que saber o que pede. Vai pedir as coisas que não vai. Saiba aquilo que você pede. Eita, glória. Porque uma coisa é certa, né, irmãos? Muitas vezes é difícil você conseguir a presença. Passa dias passando na igreja, passa campanha, passa oração, faz jejum igual Paulo, os jejuns, cadeias, prisões. Mas a tua oportunidade vai chegar, porque nós estamos também nessa situação de miséria. Porque um dia Deus já esteve na tua presença, te colocou nas tuas mãos a espada verdadeira, que é capaz de cortar, aleluia, a miséria espiritual e trazer para dentro da nossa vida, aleluia, essa presença, essa graça, essa misericórdia. Glória a Deus. Nós não precisamos jogar a capa, nós não precisamos pular para o caminho, nós já estamos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que está em mim, aleluia, coisas maiores ainda farão, maiores, irmão, maiores no dia de sentir, de vencer, de estar, aleluia, com a vitória, com a graça, com a misericórdia.
crente não precisa de uma capa nova. Esse crente não precisa de um lugar novo no caminho de Jericó. Esse crente, ele pula, salta, ele enxerga, ele tem visão para lutar e correr atrás Glória a da